Luciana, gente. Luciana, que é professora, é advogada, é especialista em direito eleitoral e está aqui para fazer essa análise, para a gente entender exatamente o que aconteceu, essa negativa, né, de transferência de domicílio eleitoral. Vamos começar explicando para os nossos ouvintes, porque acho que nem todo mundo entende muito bem o que é essa exigência, né? Por que precisa ter esse domicílio eleitoral para se candidatar, por exemplo, para cargo, né, de Senado, deputado em determinado estado? É uma exigência, Carol, da Constituição. A Constituição ela traz lá uma série do que nós chamamos de condições de elegibilidade. Ou seja, para você se lançar como candidata ou candidato em qualquer pleito, eu tenho que ter o domicílio eleitoral na circunscrição onde eu pretendo me candidatar. Então, isso é o que fala a Constituição. Tenha domicílio eleitoral. Aí vem a pergunta, o que é domicílio eleitoral? O conceito de domicílio eleitoral é muito mais flexível do que aquilo que a gente entende por domicílio civil. Domicílio civil é onde você tem lá, mantém a sua residência com a intenção, com o objetivo de definitividade. Esse conceito do direito civil, o conceito mais rígido, porque exige não só a questão objetiva, você ter lá aquele local, mas também essa vontade, esse ânimo de ficar com uma permanência, ele não se aplica ao direito eleitoral. O direito eleitoral é muito mais flexível. Por quê? Porque eu posso ter a minha residência base aqui em Belo Horizonte e pretender me candidatar, por exemplo, no estado de São Paulo ou no interior, uma cidade do interior de Minas Gerais, porque lá eu tenho o meu eleitorado, a minha base eleitoral. Então, para o direito eleitoral, o conceito de domicílio ele é extensivo. Basta que eu tenha vínculos, não de residência com intenção de permanência, mas um vínculo familiar, um vínculo afetivo, um vínculo profissional, um vínculo patrimonial. Até a gente já falou aqui no programa, Paulo, que eu dei um exemplo. Você tem lá seu sítio lá no Itatiaia-Sul e você quiser sair candidato lá em Itatiaia-Sul, você tem um vínculo de uma fazenda, de um sítio que te permite pedir a transferência do domicílio e sair candidato por aquela localidade. O que implica de eu ter transferido também meu título de eleitor. Tem. Aí você tem que pedir a transferência completa. Uma vez que a sua base é aqui em Belo Horizonte. O João está servindo uma água para a Luciana, pode assumir, não tem problema nenhum, não. Não, obrigada, João. É um homem gentil, né? Não tem um hambúrguer, mas tem água. Porque a minha voz tá linda. Esse tempo eu não estou com a voz fanha, mas vamos continuar aqui a explicação. É bom entender isso, porque não é simplesmente transferir o domicílio eleitoral, significa transferir toda a sua situação eleitoral. Sim. Certo. Você sai da sua base, onde você tem inicialmente aquele seu domicílio, onde você se alistou, tem o domicílio e pede a mudança. Foi isso que o ex-ministro fez e ex-juiz fez. Olha, eu tenho, a minha base é Curitiba, Paraná. Só que eu quero transferir para São Paulo, foi esse pedido de transferência que ele fez à Justiça Eleitoral, porque ele falou, quero sair candidato ao Senado por São Paulo. Então, o que ele precisou demonstrar? Que ele tinha, por meio de documentos, um vínculo profissional, que foi o caso dele, lá em São Paulo. E quais as provas que o ex-ministro trouxe? Ele trouxe lá que ele ficava hospedado num determinado hotel, lá de São Paulo, no qual ele fazia várias reuniões. E temos nos autos declaração do hotel falando que ele fez inúmeras reuniões lá numa sala que ele reservou. Além disso, ele teve um contrato com uma empresa de consultoria em 2021 para provar esse vínculo profissional. Bom, o que aconteceu? Teve um recurso que chegou até o TRE, que foi essa decisão de ontem, falando o seguinte, a maioria dos integrantes do TRE de São Paulo falou o seguinte, não é prova suficiente de que ele tem um vínculo profissional aqui. E você juntar o hub, né, que usa Guarulhos como hub, e você juntar ali prova de que você hospede-se no hotel de São Paulo, isso, pela maioria dos jogadores, não configurou o vínculo profissional. Mas nós tivemos um voto minoritário falando o seguinte, não, esse documento é um documento o bastante. Se você me perguntar, Paulo, o que eu, se fosse julgadora, decidiria nesse caso, sim, eu entendo, pelo conceito elástico de domicílio, que ele, sim, fez prova do momento que eu faço lá, que eu tenho um hotel. Você não é obrigado a ter um apartamento, uma casa própria ou mesmo um aluguel, mas você usa um hotel, que você vai lá, mostra uma habitualidade.
que você tem essa frequência, ele mostrou que ele vai lá frequentemente, faz várias reuniões, que teve contrato de trabalho lá em São Paulo, isso pode sim ser entendido dentro desse conceito mais elástico de domicílio eleitoral. Mas não foi o que a maioria dos integrantes do TRE ontem decidiu. Inclusive, esse entendimento, Lu, também dos advogados, né, que representam o ex-juiz. Eles falam até que já tem jurisprudência nessa mesma situação e tentaram apresentar documentos em cima disso. Agora, com essa decisão, há recurso? Ele pode entrar com algum recurso? Aí vamos só complementar aqui. Além disso, a legislação fala que você tem que ter essa prova de domicílio por no mínimo 3 meses. 3 meses. Você tem um lapso temporal de 3 meses que, ou inclusive o partido, né, que é o PT, que foi quem impugnou essa transferência, foi o seguinte, não, ele não atendeu esse requisito não, porque em menos de 2 meses ele fez um requerimento lá no Paraná. Agora, ele pode recorrer? Pode. Eu li na mídia que ele não iria recorrer. Se ele não recorre, ele não conseguiu a transferência. Portanto, ele mantém a originária, que é lá no Paraná. A pergunta é, ele sai ou não candidato pelo Paraná agora ao Senado? E aí suscita 2 questões. A primeira delas, quando eu posso fazer um requerimento, eu posso fazer mais de um requerimento, porque, como você disse, e é a alegação do PT, ele fez um requerimento em São Paulo e fez o mesmo requerimento no Paraná, num arco temporal de menos de 90 dias. Então, eu posso fazer isso? É permitido pela lei? Primeira Quando pergunta. você Segunda. tem... Segunda, já emendo a segunda. Tá. Há prazo hábil para que ele se habilite, então, a concorrer às eleições pelo Estado do Paraná? Vamos lá. Quando você tem mais de um domicílio, você pode escolher aquele que você quer. Eu tenho direito de escolher. Se eu tenho mais domicílio, eu escolho qual é o que eu vou optar por sair candidato. Ele, logicamente, mesmo que ele requer a transferência, ele fez uma escolha. Eu quero sair por São Paulo. Mas eu entendo que na hora que a justiça fala por aqui não, você não perde o seu domicílio de origem. Porque senão, qual que é o seu domicílio? 0. Ele mora. Não teria nenhum outro. Aí lá já estaria comprovado, Você né? está cerceando a sua capacidade eleitoral ativa de me valer, né, de ser candidato. Ele mora em Curitiba. Ou seja, o conceito de direito civil de domicílio é lá em Curitiba. Então, para mim, está inequívoco que ele tem um domicílio eleitoral em Curitiba. Ele não conseguiu, foi a transferência. Então, eu entendo que ele não haveria problema de sair por Curitiba. A questão é, ele está filiado a um partido político, base de São Paulo. Sim. Aí vem a questão intrapartidária. Será que o partido político que ele está afiliado em São Paulo permitirá que ele apresente candidatura em Curitiba? E parece que o partido, eu não consegui confirmar isso, mas parece que o partido já trabalha no Paraná com outro nome. Com outro para o nome, Senado, essa é a questão. Agora vem a questão dos interesses políticos. O partido vai aceitar tirar o candidato dele ao Senado para aquele estado e colocar o Sérgio Moro no lugar? E uma outra questão, Lu, ele tem recursal agora, vai para o recurso, e esse recurso corre em tempo suficiente para que ele se candidate? Por exemplo, se conseguir fazer válido o recurso, se candidato em São Paulo? Caso ele recorra, o ideal é ele pedir, o que a gente chama de tutela de urgência, para ter uma decisão o mais rápido possível, porque a matéria está em aberto, ela ainda está litigiosa, para ter uma resposta. Mas aguardar ser os próximos capítulos, porque eu acho que ele não vai recorrer. Você acha que ele vai, então, pelo que eu li, voltar ao Paraná e decidir se por ele lá? não. É melhor ele decidir intrapartidariamente. Dentro do partido dele, se eles vão tirar o nome dele, aquela nuvem. Desgaste é do menos que desgaste. do que ele ir para um recurso na Justiça Eleitoral. É menos desgaste do que. Agora, tem uma pergunta. Por que ele quis sair candidato pelo Senado por São Paulo? Por que ele não quis sair lá na base eleitoral dele mesmo? Isso é um jogo político, né, Paulo? Tentando entender tudo isso, né? Tentando entender e fazendo uma análise geopolítica, né? Localização e atividade política. São Paulo tem uma maior importância, do seu ponto de vista do peso de representatividade. Sim. Não estou dizendo que o Paraná tenha menos importância, mas São Paulo é o maior estado dessa federação. Economicamente, o maior estado dessa federação. Então, você tem esse vínculo de maior importância. E segundo, ele em São Paulo, ele eleito por São Paulo,
ele tem uma resposta política direta aos seus adversários diretos. Claro. Que no Paraná teria menos expressão. Menos expressão, sim. É claro que é isso, e a opção por São Paulo, claro que é Mas essa. agora vem a hora da verdade. Será que ele quer ser mesmo senador? Porque se você quer ser senador, o que importa é o cargo que você vai ocupar. Não importa ali, de forma direta, é um mix, né? É um mix. A sua base eleitoral. Isso depende para o futuro, né, Paulo? É um mix. É um mix. Mas eu acho que ele se eu quiser ser senadora, eu quero ser senadora. Mas eu acho representando aqui o meu estado, né? Aí fica evidente pelos movimentos que ele faz no tabuleiro de xadrez que ele não quer ser só senador. Sim. Ele quer ser senador por São Paulo, porque ainda tem a pretensão de uma carreira política continuada depois da eleição do Senado. Mas por São Paulo, a princípio, não vai ser, não. Ô Lu, dúvidas aqui dos nossos ouvintes em relação à análise técnica mesmo da votação, porque a gente teve aí 4-2, né? Quer dizer, é uma questão mesmo de entendimento, dá pra gente falar assim, não, fulano está certo ou fulano está errado, ou é aquilo que vai ser analisado e cada um tem a sua impressão ou parecer? Cada caso é um caso. Por quê? Você analisa as provas. Ele juntou provas falando o seguinte, olha, eu venho aqui e faço X reuniões nesse hotel. Eu tenho um contrato, tinha um contrato com a empresa de consultoria, plá, 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 plá. Eu aluguei uma sala. Então você, o julgador, olha aquelas provas e fala, isso aqui é prova de domicílio, de que você tem um vínculo profissional aqui? A maioria falou que não. E que ele nem respeitou nem sequer o tempo. Embora alguns interpretaram a mesma prova, e isso que falo que o direito é muito rico por isso. Você tem as mesmas provas e múltiplas interpretações sobre o mesmo conteúdo probatório de um processo. De falar que, ok, eu defendo que poderia sim, porque está aprovado um vínculo profissional. Se eu estou frequentemente em São Paulo, eu faço reuniões, eu tenho uma base política ali. E o próprio conceito é um conceito elástico. Por que eu não vou permitir, então, que a pessoa se lance como candidato ou candidata naquela localidade? Então, eu entendo que a decisão ela tem que se acompanhar o espírito da lei. O espírito da lei vamos elastecer o conceito. E a regra a boa-fé se presume, a má-fé tem que ser provada. Então, que se provasse que ele teve essa intenção de fraudar o domicílio, de forjar um domicílio. Porque a boa-fé que é a regra principiológica do nosso sistema. Agora, a gente poderia analisar também a própria regra, né, do domicílio eleitoral, pensando, por exemplo, no final, quem vai escolher é o povo, porque a gente vai estar colocando a pessoa ali para uma votação. Exato. Então, quer dizer, essa regra ela deveria mesmo existir, será? Ou será que a pessoa poderia se candidatar por qualquer estado, já que a decisão final é da população do eleitor? Não. Aí, Carol, a gente tem que observar alguns requisitos. Você tem que mostrar que você tem uma vinculação. Senão eu chego aqui, vou lá para o Rio de Janeiro e falo, gente, eu quero sair candidata para o Rio de Janeiro. Aí eu estou ali na disputa de forma injusta com os outros candidatos ou candidatas locais que têm um vínculo com a cidade e que eu tenho nenhum. Então, eu tenho que mostrar que eu tenho algum vínculo aí de várias nuances para poder justificar a minha migração para aquele local, para aquele estado, para aquele município, se fossem eleições municipais, para me lançar ali. Porque senão eu estou, inclusive, entrando junto com players que têm uma raiz, que têm um vínculo comprovado e eu sem nenhum para chegar lá de intrusa. E para além desse aspecto técnico, Carol, há o aspecto político. As vagas na Câmara dos Deputados e no Senado são por representatividade dos seus locais de origem. Então você teria prejudicada a regra de representatividade. Sim. Na Câmara dos Deputados, que é onde se representa o povo, e no Senado, que é onde se representa os estados. Então você teria essa representatividade quebrada, ferida. Exato. Por uma... É um sistema representativo. Exatamente. Como é que eu vou representar um estado, no caso do Senado Federal, que não é o meu, que eu não tenho vínculo nenhum. Que eu cheguei lá e falei,
Opa, agora quero vir para cá. Mas O Sarney fez isso pelo Amapá, tá? Só para registrar. Foi mas mesmo. vambora. Até comentei isso ontem, eu falei. Mas ele deve ter várias fazendinhas, né? Deve ter algumas fazendas Mas lá. Sarney, Alguns mas latifúndios. Sarney. Ele deve ter Mas alguns Sarney. latifúndios. Ele não deve ter tido esse problema, não. Latifúndios. Isso, compre um latifúndio. Sarney feriu essa regra de maneira descarada. Mas vamos embora. Toca lá. Achei que hoje gente. não teria polêmica. Mas não teve, não. Não, A gente muito concordou pelo com contrário. tudo. Eu não gosto de vocês concordando. A gente gosta quando vocês discordam, gente. Então, doutora... vamos arrumar uma pendenga, por favor. Na próxima vez, porque a doutora Luciana Nepomuceno é nossa colunista. Semana que vem tá de volta com a gente aqui na segunda-feira. Acompanhe tudo. Costuma ter polêmica entre ela e Paulo Leite. Não perde, não. Toda segunda-feira. Ela que é professora, advogada, hoje aqui com a gente também, fazendo essa análise, né, da rejeição da Justiça para a transferência eleitoral de Sérgio Moro para São Paulo. Lu, obrigada mais uma vez. Até semana que vem, Até viu? semana que vem. Tá Tchau, aí. gente. Boa semana. Obrigada.